1 Timóteo 4:15, que diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Deus bondoso, obrigado pela tua palavra, Deus, por essa porção. Fala o nosso coração, meu Deus, e usa-nos sempre, Deus, em nome de Jesus. Gente, há aproximadamente 4 anos atrás, eu estava aqui sendo recebido por esta igreja como pastor, auxiliar do pastor Carlos, que está aqui na minha frente, certo? E isso foi em outubro, finalzinho de outubro de 2014. E de lá para cá, eu me lembro de muitas experiências, muitas coisas boas que a gente tem vivido aqui como igreja, e marcam a minha vida, né? E eu escolhi a leitura dessa carta de Timóteo porque tem a ver com essa coisa do chamado e ministério pastoral. Eu percebo que de lá para cá eu tenho crescido não apenas na questão ministerial, né? Não apenas na questão profissional, pastor, mas também como pessoa, como ser humano, como pai, como esposo, como amigo, como, sei lá, várias áreas da minha vida, eu percebo que eu dei uma melhorada, dei uma crescida. Há muito custo, às vezes renunciando a determinadas coisas dentro de mim mesmo, mas hoje eu me considero uma pessoa melhor pelo fato de estar sendo um pastor, né, pastoreando uma igreja, cuidando de vidas. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Não é? A responsabilidade não é grande? E acaba que você se cobra e você tenta fazer melhor, você tenta melhorar, se aperfeiçoar, né? E uma das coisas que eu percebo que hoje está muito forte na minha cabeça, como pastor, é que nossa missão como líderes, como pregadores, como pastores, como orientadores do povo de Deus, é preparar pessoas para a obra, para o reino. Por quê? Porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós não estamos aqui para fazer todo o trabalho, realizar toda a obra. Nem Jesus tomou isso para si, não é verdade? Nem Jesus disse, deixa que eu faço. Não, mas Jesus, eu gostaria... Eu vim aqui só mesmo para fazer e vocês verem eu fazendo. Não foi. Não é? Jesus, ele mostrou como é que faz, ele ensinou e disse, olha, eu vou sair daqui desse mundo fisicamente, mas vou deixar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, e vocês vão fazer agora as coisas que eu estava fazendo, vão fazer coisas ainda maiores daquilo que eu já fiz. Daquilo que eu ensinei, vocês vão aprender tudo que foi ensinado e vão repassar para as outras pessoas, perfeito? Foi isso. O ensinamento de Jesus foi isso, é replicar o conhecimento que foi passado. Da mesma forma, nós, pastores, líderes, o nosso anseio como pastores, como orientadores, como mestres, é formar pessoas para que, dentro dessa formação, ela se sinta capaz, inteligentemente capaz, racionalmente capaz, para se tornar também alguém que vai repassar os conhecimentos aprendidos, vai ser um replicador do conhecimento. Para isso, gente, é extremamente necessário entender a responsabilidade que você tem no reino de Deus. É importante você reconhecer que precisa amadurecer muito, porque pastores iniciam seus trabalhos e sabem que ainda não estão prontos, eles estão em processo de maturação, como hoje eu estou, eu reconheço isso. Mas em algum momento teve um início, teve que começar, teve que fazer algo. Esse texto que nós estamos lendo aqui é uma orientação de Paulo ao seu discípulo Timóteo, que agora está se tornando um líder, está se tornando um pastor de uma igreja muito importante, de um trabalho que Paulo iniciou. E dentro desse senso de responsabilidade, uma coisa que me chama muita atenção
nessas duas cartas de Paulo a Timóteo é que Paulo ele tem a plena compreensão de que Timóteo não está pronto, ele não está acabado, ele não é uma obra acabada, ele não é alguém que está, digamos assim, completamente apto para o trabalho que ele está ali para desempenhar, mas ele já preencheu os requisitos necessários, os requisitos iniciais para que fosse alguém da confiança do apóstolo Paulo. Ele preenchia a reputação, as pessoas ao seu redor o reconheciam como alguém íntegro, alguém de caráter. Paulo reconheceu o seu conhecimento acerca daquilo que era o evangelho, isso muito claro. Então, esses dois requisitos estavam preenchidos, embora sendo muito jovem. Timóteo sendo muito jovem, talvez isso poderia ser algum problema, mas mesmo assim Paulo ainda reconheceu nele alguém apto com as suas aptidões iniciais para executar esse trabalho, mas não significava que ele estava pronto. Por isso, em alguns momentos você vai ver nas duas cartas, Paulo se referindo a Timóteo como meu filho, meu amado filho Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, logo no versículo 2 diz, endereçada ao meu amado filho, que foi meu filho na fé, Timóteo. É alguém que Paulo tinha um apreço muito grande, um cuidado muito grande, porque ele sabia com quem ele estava lidando e que tipo de trabalho Timóteo iria realizar. Mas pastor, por que essa mensagem endereçada para nós, igreja? Se eu, naturalmente, não quero ser um pastor, liderar nenhuma igreja, eu não tenho esse chamado, mas de verdade, irmãos, todos nós temos um chamado e um propósito na vida para sermos relevantes para o reino de Deus de alguma forma. Pode ser que você não seja um ministro da palavra de Deus, ou uma ministra. Pode ser que você não seja um professor ou uma professora de escola bíblica. Pode ser que você não seja alguém que vai aparecer no fronte de batalha. Talvez seja alguém que está ali preparando o terreno, fazendo coisa parecida. Mas de qualquer forma, você é importante e relevante para o reino de Deus. Deus tem um propósito muito grande, algo muito especial para a sua vida. Ele quer usar a sua vida e é do jeito que você está hoje. É para começar ontem. Ah, pastor, mas eu preciso me preparar, eu preciso, sei lá, tomar um banho, né, vestir uma roupa especial, sei lá, fazer um momento de oração, ir para o monte, talvez receber uma unção dobrada do Espírito, talvez, pelo que eu vejo nas Escrituras, as pessoas elas são vocacionadas, o Espírito Santo se apodera da vida da pessoa. Gente, de verdade, o Espírito Santo já está sobre nós. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós, nós já temos o Espírito. Se temos o Espírito, nós temos tudo o que precisamos para executar a obra. Nada mais podemos esperar, porque nada mais virá. Né? Depois do Espírito Santo na nossa vida, só o retorno de Cristo mesmo. Então, se temos o Espírito Santo de Deus, temos o próprio Deus conosco, nada nos impede de agir, nada nos impede de tomarmos a frente e fazermos aquilo que Deus quer da nossa vida. Nada. Eu fico imaginando essa tensão que estava aqui presente no coração deste jovem Timóteo, mas Paulo tenta acalmar esse jovem, mostrando para ele que existem coisas que ele não pode abrir mão e existem coisas que ele não vai resolver. Existem coisas que dependem do seu trabalho e tem coisas que não. Tanto é que ele não chega a dizer exatamente o que vai acontecer ou não vai. Ele não traz aqui uma cartilha daquilo que vai, né, tudo que ele vai encontrar, sabendo, Paulo, que coisas ruins iriam acontecer, que Timóteo ia errar, que haveria momentos difíceis na vida dele. Mas atente aqui para o versículo 16. No versículo 16, Paulo diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Aqui é o sonho e o desejo de todo pastor, todo preparador, todo mestre e orientador, assim como Paulo está orientando Timóteo. O sonho de que a pessoa que ele orientou seja salva e ajude na salvação das pessoas que vão ouvi-lo.
Se isso acontecer, gente, a gente já cumpriu nossa missão como mestre. A gente já cumpriu o nosso chamado de orientador. Agora ele sabe que se Timóteo não atentar bem para a sua própria vida, nada disso vai acontecer. E aí a gente tem que chegar muito sério como líder, como pastor e dizer, meu irmão, se você não cuidar da sua própria vida, você não tem condições de cuidar da vida de ninguém. Vou repetir, se você não cuida da sua própria vida, você não tem condições de cuidar da vida de ninguém. Você não tem condições de ser um marido, sabia? Não tem condições de ser marido. Se você não cuida da sua própria vida, se você não é zeloso com a sua própria vida, como é que você vai ser zeloso com a vida da sua esposa? E vice-versa, né? Se a esposa ela não cuida bem de si mesma, como é que ela vai cuidar de outra pessoa, de um marido? Né? Porque a palavra de Deus ela fala sobre isso, de ajudar e ser ajudador mútuo, cuidando um do outro. Se você não cuida bem de si mesmo, como é que você vai cuidar de uma criança, de um filho? Se você não cuida bem de si mesmo, como é que você vai assumir uma responsabilidade lá no seu trabalho de cuidar da vida das outras pessoas? Se você não cuida bem de si mesmo, como é que você vai querer ser alguém importante para o reino de Deus e executar as obras que Deus quer na sua vida? Porque se você não cuida de você mesmo. E lembrando que esse cuidar de si mesmo não é apenas questão do pecado. O pecado é algo que destrói a vida. A gente precisa lutar contra isso. Algumas pessoas estão em pecados e outras não. Tem gente que não está em pecado, mas não está cuidando de si mesmo. Concordam? Tem. Só pelo fato de não estar cuidando de si mesmo, já está pecando, certo? Mas entenda, muitas vezes as pessoas não estão em pecados, naqueles pecados que a gente conhece como pecados tradicionais, mas não estão cuidando de si mesmos. E muitas vezes estão executando tarefas de cuidar de outras pessoas, sem terem cuidado de si primeiro. É aquela história, né? O menino chega para o pastor, pastor, eu comecei a namorar, né? Desencalhei, pastor, né? Tipo, 18 anos, desencalhei, vai dar certo, já estou me programando aí para casar, né? Talvez daqui a 2 anos, casar com 20 anos. E aí, um pouquinho de conversa, você começa a perceber que aquele jovem, ele não tem muito cuidado com ele mesmo, sabe? No quesito saúde, no quesito emocional, no quesito espiritual. E aí vem aquela pergunta, né? Meu irmão, sério mesmo, você tem cuidado de você mesmo primeiro, antes de falar em casamento? Você tem zelado pela sua vida e seu relacionamento com Deus, por exemplo? Você tem cuidado das suas emoções, daquilo que te forma a tua personalidade, o teu caráter? Você tem cuidado disso? A tua saúde, por exemplo, como é que está isso? Como é que você está lidando com isso? A tua vida profissional, a tua vida financeira, e por aí vai. Como é que está isso na tua cabeça, né? Antes de você tomar uma decisão tão importante, algo tão, sabe, relevante para nós como igreja, como sociedade, como tudo mais, porque a família é isso, é algo extremamente importante. Antes de tomar essa decisão, como é que está teu coração? Como é que está você? É uma pergunta importante. Por quê? Porque muitos casam, têm filhos, vão vivendo, sabe, vão envelhecendo, inclusive, sem nunca ter parado um momento para cuidar de si mesmo. E aí a gente vai ali, como líder, como pastor, tentar apagar alguns incêndios de problemas de relacionamento, problemas com os filhos, problemas no trabalho, problemas de desenfreio econômico, financeiro. A gente tenta, né, ajudar de alguma forma, mas a gente sabe que o problema não está ali naquele momento específico. O problema está ali uns anos atrás, onde aquela pessoa optou por não zelar e não cuidar de si. Foi vivendo, foi assumindo responsabilidades, foi casando, foi tendo filhos, foi assumindo, né, trabalhos e tudo mais, sem ter parado um momento para cuidar de si mesmo. Primeira coisa que Paulo fala sobre esse cuidar para atentar para a sua própria vida, logo em seguida ele fala da doutrina.
O que é essa doutrina? O que é isso que ele está dizendo, né? Cuide bem da sua vida e atente para a doutrina. Porque a gente sabe que nessa doutrina que Paulo está falando, está contida a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, que é o orientador, é a nossa guia. E eu costumo dizer que espiritualidade é isso, né? É o impulso, é a ousadia que nos move, é aquela razão de ser. É a motivação, é o que me motiva. É o que me faz levantar pela manhã. É o que me faz dormir e acordar e viver. É isso. É a palavra de Deus. É Deus na minha vida, né? É Deus trabalhando no meu coração. E aí, você faz um autoexame e se pergunta, meu Deus, geralmente eu olho ali para cima quando eu falo com Deus na pregação. Deus, olha aqui para a minha vida, Senhor. Como é que está a minha vida? Como é que está meu relacionamento contigo? O que é que eu conheço do que é a tua palavra? O que é que eu sei antecipadamente, o que é que o Senhor iria dizer caso eu lhe fizesse uma pergunta? Estou passando aqui por uma situação em que eu não sei a resposta, mas eu sei que a tua palavra tem essa resposta. E aí, Deus, por que acontece isso na minha vida? E aí, talvez um questionamento comum a muitas pessoas, estão muito tempo na igreja, muito tempo mesmo, bote tempo aí, mais de 10 anos. E nessa autoanálise, nesse auto-scanner da sua vida, se deparam com alguém que, por diversas razões, não nutriu um relacionamento sólido com Deus. E, gente, isso aí realmente é o princípio de todas as coisas. Não dá para a gente falar em amor próprio sem falar em amor a Deus. Amor próprio, para o cristão, é sinônimo de amor a Deus. Ame a Deus. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Imagina uma pirâmide, onde no topo está Deus, e aqui nos outros polos está você e as outras pessoas. Mas Deus, nessa hierarquia dessa pirâmide, está lá em cima e dele provém todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive, para que eu me relacione bem com pessoas ao meu redor, eu preciso ter Deus na minha vida. Né? Para que eu me relacione bem comigo mesmo, eu preciso ter Deus na minha vida. Então, Timóteo, cuida bem da tua vida e atenta para essa doutrina, para esse ensinamento que eu estou te fazendo. Faz isso. Tu vai ver, cara, tu vai conseguir salvar a você mesmo e as pessoas que te ouvem. Mas por quê? Porque você está cuidando de você primeiro. Você está zelando pela sua própria vida. É um raciocínio muito inteligente, muito lógico. Se eu cuido de mim, eu tenho condições de cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho condições de, com a minha palavra, salvar pessoas que vão me ouvir. Nesse conceito de salvação, você tem que entender que nós estamos falando de vida eterna, sim, mas estamos falando também de uma salvação prática, de uma glória de Deus no dia a dia. Pessoas sendo libertas de vícios, pessoas sendo colocadas em lugar de destaque na sociedade por causa de uma palavra, por causa de uma orientação, por causa de um estilo de vida que eu optei. Eu estou impactando vidas, eu estou impactando pessoas ao meu redor, mas tudo porque eu optei primeiro cuidar de mim mesmo. No Salmo, que é o segredo da felicidade, o Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado e feliz, né? Lembra desse Salmo? Primeiro Salmo? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que não faz uma série de coisas lá que ele vai dizer. Mas antes, primeiro ele diz, não faça isso, mas antes, o que é que ele faz? Ele se dedica ao quê? A lei do Senhor. Ele medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Pronto, o segredo da felicidade. Meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Eu já expliquei o que é meditar. Meditação na palavra não é leitura na palavra.
Meu amigo, que tem de gente lendo Bíblia por aí, mas que nunca meditou naquilo que leu. Não tem gente que é assim? Tem gente, por exemplo, que é extremamente conhecedor de Bíblia. Teólogos, sabe? Todo mundo tem um pouquinho de teólogo na vida, mas gente que conhece de Bíblia, que tu vai falar uma coisa com ela, ela, pá, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Eu sei que a Bíblia tem essa informação, isso que você está falando não é verdade, a Bíblia fala assim, papapá, né? E a pessoa extremamente conhecedora. Cara, mas isso não é tudo. Conhecimento nos livra de erros, de tomar decisões erradas, mas não é tudo na nossa vida. Por isso que o salmista diz, eu além de conhecer a palavra, eu medito nessa palavra de dia e de noite. E a meditação, gente, é tipo o momento da solitude. Já ouviram falar em solitude? Que é diferente de solidão. Solidão é eu me isolar. Solidão eu vou para um lugar bem longe, né, pastor? Vou para uma casa de praia deserta. Vou para uma serra. Vou para o, sei lá, o Polo Norte. Eu vou para um lugar e fico sozinho. Isso é solidão. Solitude não tem nada a ver com isso. Essa solitude para meditação e meditar naquilo que você está lendo, que a palavra de Deus faz, você pode fazer como eu, lavando a louça de casa. Bia adora esse momento de meditação meu. A louça fica um brinco. Sabe, Bia está lá no quarto, Bia está estudando ali, ou ela está aqui do meu lado, me ajudando a lavar a louça, mas eu estou calado ali. Não estou muito concentrado naquilo que eu estou fazendo na hora, porque a minha cabeça está meditando. Estou meditando em coisas que Deus falou no meu coração, naquilo que eu li. Meditando, como nessa semana, por exemplo, eu estava meditando sobre isso. 4 anos já como pastor na IBEC. Meu Deus, que coisa, né? O tempo passa rápido. Meu Deus, quantas coisas aconteceram, meu Senhor. Será que eu tenho sido um bom pastor e tal? E fico naquela... meditando, conversando com Deus, né? É um momento de solitude, onde eu não estou sozinho, mas fechado aqui dentro da minha cabecinha, estou trabalhando a minha própria vida. Estou trabalhando a minha alma. Estou espiritualmente conectado com Deus. Né? Embora a gente saiba que isso não é para durar o dia todo, perfeito? Isso não é para durar o dia todo não, tá bom? Porque está errado, isso aí não é correto. Né? Aquelas pessoas que dizem, para eu ser um ser mais espiritual, o dia inteiro agora me dedicarei às orações, né? Ninguém fale comigo, tá bom? Porque agora eu sou um ser espiritual e estou no momento de solitude, de meditação, por favor não me incomode. E a vida vai passando, essa pessoa não interage, não prega a palavra, não vive nada, e aí começa a não cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Então, por isso que tem um limite. A meditação ela é um momento do dia, você medita e vai viver. Você medita e vai trabalhar. Você medita e vai dar uns beijos na boca. Certo? Precisa. Tem aquela brincadeira da mulher que foi conversar com o pastor, e dizer, pastor, meu marido é um ser religioso, espiritual, ora demais, lê a Bíblia. Mas o problema, pastor, é que ele só faz isso. Ele só ora, só lê a Bíblia. Na hora de namorar que é bom. Eu pego na mão dele, aí ele... Vamos orar, irmã, vamos orar agora. Porque... as tentações, né, os momentos. Vamos ler a Bíblia. E a vida. E o vamos ver, né? E o beijo na boca. E o namorites. Né? Na minha versão, o tchuniná. Que hora vai ter esse negócio? Não vai ter, não? Não, porque agora eu sou um ser espiritual. Isso não é ser espiritual. O ser espiritual, o crente mesmo, espiritualizado, ele vive. Sabe? Ele interage com pessoas. Ele ama. Ele tem raiva das pessoas também. Mas ele perdoa. Ele pede perdão e ele vai vivendo. Os dias vão passando e ele está vivendo, porque ele está vivo. Isso é uma espiritualidade saudável. É vida. É contato, é Deus na sua vida no dia a dia. Então existem momentos que isso vai acontecer. Tanto é que, por exemplo, no que diz respeito à saúde, lá no versículo 23 do capítulo 5, Paulo diz para Timóteo, não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Olha aí.
né? O vinho aqui sendo usado como remédio, com um fim medicinal para Timóteo. Você precisa tratar a sua saúde. Ou seja, nem só realmente da palavra e do conhecimento você vai viver, não. Você precisa tratar a sua vida também, a sua saúde. De que adianta tanto conhecimento, né? De que adianta tanto estudo, se você vai morrer cedo? Não parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque você não cuida da sua saúde. E aí é um conjunto de coisas. A gente tem que ensinar para as pessoas, e nós pastores, nós como igreja, gente, cuidar da saúde também é importante. Faz parte do Evangelho de Deus, faz parte da nossa vida. Oi? Espera aí, deixa eu me recuperar do susto. Pronto? Amém? Não faça mais isso. Oi, pode baixar um pouquinho aqui. Eu não quero mais tomar esse susto, não. Pode baixar mais. Mais. Pronto. Não, mais. Mais. Eu não sei o que aconteceu, eu não quero que se repita. Voltando. Cuidar da saúde é algo muito importante, né? A gente precisa ter esse raciocínio de que, cuidando da nossa saúde, a gente vai estar cuidando das pessoas também ao nosso redor, né? Eu não sou atleta, certo? Eu não sou atleta. Nem gosto de academia. Detesto. Mas eu vou. Sabia? Estou lá, toda semana. Pelo menos 3, 4 vezes na semana estou lá, fazendo academia. Não vou ficar igual o Marquinhos, não. Marquinhos sarado. Mas eu vou. Né? Eu sei que na minha constituição física eu não vou chegar a um nível de musculação, né, height. Mas eu vou fazer minha esteira, né, trocar uma ideia lá com os instrutores. Eu já chego logo dizendo, não que eu precise, né? Não que eu precise, estou bem. Mas vim, né? Estamos aqui participando, fazendo isso. Mas também não só a saúde. Qual é o maior dos problemas que nós enfrentamos dentro de uma igreja, dentro de um casamento, dentro do relacionamento pais e filhos? Tem a ver com a questão emocional e a questão espiritual. Eu já disse aqui várias vezes, gente, não tem como separar emoção de espiritualidade. Essas duas coisas estão conectadas. Não existe alguém muito espiritual e um destemperado no trânsito. Não existe. Ele já não é espiritual por ser muito destemperado lá no trânsito. Seria alguém que mataria o rival dele no trânsito, né? Parece até que está competindo com alguém. Não, mas ele é uma pessoa muito espiritual. Conhece bem a palavra, pregador, pessoas se convertem e tal. Só tem esse problema. Não pode ter um problema no trânsito que já quer brigar, sai do carro, quer dar nas pessoas. Como assim, gente? Que espiritual é esse? Que ser evoluído é esse? Evoluiu na pancadaria, né? Porque no espiritual mesmo, ele é muito espiritual, mas em casa é um carralo. Né? Na nossa expressão nordestina, carralo. Que dá coice. Não é qualquer cavalo, é um cavalo que dá coice, irmão. Mas ele é muito espiritual. Chega cedo na igreja, ajuda, né? É do louvor, é um pregador, ajuda financeiramente, né? Dá o seu dízimo, é uma pessoa generosa, certamente, um ser espiritual, fora de casa. Porque dentro de casa, muitas vezes, um cavalinho batizado, né, que dá coice à torta e à direita. E aí, gente, como é que a gente faz aí nessa hora? Porque pessoas têm separado emocionalidade de espiritualidade. Só que essas duas coisas não se separam, elas estão juntas. Quando Paulo está dizendo, cuida e atenta para a tua própria vida, está aí, ele está falando, cuida das tuas emoções, cuida da tua espiritualidade, cuida da tua saúde, tudo isso compõe o que é o ser humano. Se você negligencia uma dessas áreas, você está negligenciando um todo. Aí a gente volta a algumas conversas de uns tempos atrás, onde eu sempre falei, gente, você tem problemas?
com o seu temperamento? O problema é espiritual? É. Mas o problema também é emocional. Como é que a gente trata isso? Primeira coisa, você tem que reconhecer isso na sua vida. Você tem que se amar a partir daí, reconhecendo que você é uma pessoa destemperada emocionalmente. Que você não tem controle sobre isso. Que inclusive você precisa de ajuda. Né? Talvez ajuda até profissional mesmo, nessa área, buscar um psicólogo ou um psiquiatra, sei lá. Né? Dependendo do grau da coisa. Já falei muitas vezes aqui, eu fico fazendo essa campanha de um projeto lá da IBC chamado Celebrando a Restauração. Não foi? Já falei isso várias vezes aqui, não tem como ninguém dizer que eu nunca falei isso, porque eu já falei várias vezes. E o Celebrando a Restauração nada mais é do que um projeto onde pessoas estão ali para tratar a sua espiritualidade e a sua emocionalidade, entendendo que as duas coisas estão juntas. Os primeiros passos, os primeiros trabalhos ali nos grupos de apoio nós reconhecemos que não conseguimos vencer os nossos próprios dilemas sozinhos. Nós precisamos de um poder superior, a quem chamamos de Jesus Cristo. Que ele sim é capaz de nos preencher e nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Depois disso, nós reconhecemos que também precisamos de pessoas. Que pessoas nos ajudam a trabalhar essas questões da nossa vida. E aí, aos poucos, você vai entendendo que Deus e as pessoas contribuem para que você se encontre como pessoa, como indivíduo, comece a tratar essas mazelas na sua vida e lá para frente, já nesse trabalho de grupo de apoio, você já está ajudando outras pessoas também a passarem pelo mesmo processo e serem ajudadas, né? Ah, mas ali é só para quem gente que está com muitos problemas na vida. Cara, eu não estou com muitos problemas na vida e vira e mexe eu estou por lá trocando umas ideias lá com o pessoal no grupo de apoio, falando das minhas lutas pessoais, né, das minhas dificuldades, né, coisas que todo mundo tem, né, que tem a ver com a nossa espiritualidade e com a nossa emocionalidade. Estou tratando a minha vida. Tenho um pastor, amigo, que Deus, né, me deu de presente, para eu trocar uma ideia. É tipo, Deus, tá aqui o pastor Carlos, é teu amigo, presentinho para você cuidar e se tratar e se ajudar. Aí eu tipo, não, Deus, eu não preciso disso. Olha para mim, né? Corpinho sarado, academia, né? Emocionalmente estável, espiritualmente bem. Eu não preciso não. Mas obrigado, viu, Deus, pelo pastor Carlos, porque qualquer coisa, né, eu vou lá e converso com ele. E troco uma ideia se algum problema acontecer. Aí é onde está o problema. O ser humano, ele tem essa capacidade de deixar para resolver problemas quando? Quando acontece. Quando o problema acontece, aí eu digo, agora eu preciso de ajuda. Quando o problema acontece, eu vou correr atrás de um advogado. Quando o problema acontece, eu vou correr atrás de um psicólogo. Quando o problema acontece, eu vou correr atrás do pastor. E aí pronto, eu consigo agora resolver o problema. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Paulo está aproveitando a juventude de Timóteo, dizendo, cara, atenta para a tua própria vida, porque você salvará a si mesmo e as pessoas que te ouvem. Se você cuidar de você mesmo e você raciocinar que você precisa de ajuda, você precisa de alguém, você precisa de Deus, você precisa das pessoas, você precisa tratar a sua própria vida, cuidar de si mesmo, as coisas vão acontecer. Talvez você esteja aí na sua vida, na sua rotina, e não tem ninguém, não tem um amigo, não tem um pastor, não tem ninguém que você troca uma ideia, sabe, para colocar para fora as coisas que você vive. Não tem um pai, a mãe, não tem ninguém. Quantas pessoas que passam pelo meu gabinete eu faço essa pergunta? Quem é a pessoa hoje, né, tipo, fora eu, que você tem afinidade, sabe, mas para falar tudo mesmo, para jogar todos os podres da tua vida? Quem é essa pessoa? Eu tenho Deus. Certo. Então, fora Deus e eu. Quem é mais essa pessoa, né? Tem mais alguém? Não tem não, pastor, é só você mesmo. Tá bom, então vamos viver e trabalhar com isso. Mas tem gente que nem ajuda pastoral quer. Sabe, nem reconhece que precisa, mas não vai. Por quê? Porque muitas vezes tem travas, né, por causa de dificuldade, não quero me expor,
São muitos problemas, são muitas dificuldades. Gente, pelo amor de Deus, vamos vencer isso em nome de Jesus. Deus nos colocou numa igreja. Uma igreja que, graças a Deus, hoje tem 3 pastores aconselhando. E aí, se a gente pega nosso calendário de pastores, e a gente vê que tem pouquíssimas pessoas que nos procuram para ser aconselhadas e ajudadas. Embora várias vezes no meu discurso foi esse: gente, procure ajuda. Se você está precisando, por favor, arruma aí um tempo. Quem quer mesmo, arruma. Né? Prioridades na vida. Vamos conversar, vamos colocar para fora isso. Né? Vamos tratar essa coisa chamada emoção, porque isso tem a ver com espiritualidade, isso é espiritual. Se você não cuida bem de si mesmo, como é que você vai cuidar das pessoas que estão ao seu redor? Não é verdade? Se você não cuida bem de si mesmo, como é que vai cuidar das pessoas que estão aí? Que Deus nos ajude a entender isso, a atentar para a nossa própria vida, buscar o conhecimento de Deus, perseverar no cuidado com as pessoas, porque realmente essa palavra vai se cumprir na nossa vida. Salvará a si mesmo e as pessoas que vão te ouvir e vão conviver com você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,